Use o dinheiro com inteligência e você terá uma vida financeira boa. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo ano passado, onde eu ensinei as minhas filhas, que na época tinham 4 anos, como elas deveriam usar o dinheiro delas com inteligência. Vamos lá. A gente estava numa viagem e a Lara, que é uma das minhas filhas, que são gêmeas, ela me pediu um brinquedo, que era um brinquedo grande para a gente trazer, né? A gente tinha uma limitação de espaço e ele também era caro, ele custava US$ 150. E no momento, era o primeiro dia de viagem, eu falei para ela, Lara, a gente não vai comprar esse brinquedo agora. Vamos fazer o seguinte: se você ainda quiser esse brinquedo, depois de alguns dias que a gente estiver aqui, que a gente for em muitos lugares e você vai olhar outros brinquedos, se você quiser esse brinquedo, a gente volta a comprar. E a Lara entendeu, ela falou pra mim, mamãe, beleza, mas se eu ainda quiser esse brinquedo, a gente volta aqui comprar. Antes de ir embora, eu falei, a gente volta. E daí a gente viajou, passeou, estivemos em muitos lugares. Ela viu vários outros brinquedos e sempre que ela queria um brinquedo, eu falava: você quer esse ou você vai querer aquele outro? E ela refletia, a gente comprou algumas outras coisas, enfim. E no final, depois de uma semana, eu falei para ela: você ainda tá querendo aquele brinquedo? Se você ainda quiser, a gente vai comprar aquele brinquedo. Só que não vai ter outro. Naquele dia, a Lara foi, comprou o brinquedo, era o que ela queria. Ela ficou super feliz. E ela aprendeu a lição, tanto ela quanto a Maria. A gente precisa primeiro olhar todas as opções para depois a gente decidir se a gente realmente queria aquilo. E ela foi lá, fez a compra. É um brinquedo que elas usam até hoje, depois de anos, elas ainda gostam muito de brincar com esse brinquedo. Eu sempre olho e fico pensando, foi uma boa decisão a gente ter comprado. E me dá até um arrependimento da gente não ter trazido o complemento, né? Tinha um outro brinquedo que complementava esse. Mas foi importante ela entender que em alguns momentos a gente tem que fazer escolha. E para a gente ter uma vida financeira boa, a gente precisa saber fazer boas escolhas. Eu fiquei muito feliz das minhas filhas com 4 anos aprenderem como decidir e aprender de uma maneira leve. E hoje elas usufruem desse presente, desse brinquedo, elas adoram e elas sempre ficam muito felizes quando elas estão usando. E quando elas decidem que elas querem alguma coisa, eu sempre falo: vocês estão usando com inteligência? Isso é algo que vocês realmente querem? E daí, se é, a gente faz a opção e vai lá e compra. Se não é, a gente troca por uma outra coisa e às vezes deixa passar e não compra. Leve isso para sua vida, leve isso para a tua vida adulta, porque nós adultos compramos muito no impulso. E daí a gente compra um monte de coisa que a gente realmente não precisa e não quer. Se você gostou do conteúdo, clica no gostei, me segue que eu posto aqui sempre coisas que vão te ajudar a refletir e a lidar melhor com o seu dinheiro.